Hoje eu quero falar um pouco da minha história. Quero compartilhar um pouco com a igreja da minha história. E eu quero pedir a bênção de Deus agora. Pai, nós oramos mais uma vez. E eu peço a tua bênção nessa noite, ó Pai. Que eu possa falar de maneira que o teu nome seja engrandecido. E de maneira que a igreja, Pai, seja edificada. E que isso resulte em glória ao nome de Jesus. Eu oro e te louvo. Amém e amém. Graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Gilson Oliveira de Siqueira. Hoje eu sou pastor dessa igreja, mas não nasci pastor, nem sempre fui pastor. Tem uma história por trás disso. Sou o filho mais velho de uma família de 3 irmãos. Meu pai, minha mãe. Tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu, uma irmã 10 anos mais jovem que eu. Eles moram na metrópole do Norte Pioneiro, Ribeirão do Pinhal. Cidade maravilhosa, incrível, perfeita, tremenda. Só perde para Nova Jerusalém, o resto ela ganha de tudo. Nasci em 1962, vou fazer 54 anos daqui uns dias. Em novembro eu celebro meu 54º aniversário. Meu pai era farmacêutico. Mas aquele farmacêutico naquele tempo em que era prático. Está com barulho aqui, Guti, do que? Beleza? Aquele farmacêutico prático, que não tinha a formação. E essa cidade de Ribeirão do Pinhal era uma cidade que tinha aí uns 4.000 habitantes, onde eu nasci. Então você já imagina uma cidade com 4.000 habitantes. Quando eu tinha 2 anos, nós nos mudamos para um patrimônio chamado São Francisco do Embaú. E eu cresci numa cidade grande como Ribeirão do Pinhal. Tive que me adaptar a morar numa cidade pequena como São Francisco do Embaú, que tinha 600 habitantes mais ou menos. Ali eu vivi dos meus 2 até os meus 8 anos de idade. Como eu disse, meu pai era o curandeiro da cidade, ele era o farmacêutico da cidade. Aquele tempo em que você não tinha o medicamento pronto, muita coisa era feita ali, no manuseio dos elementos para fazer o remédio. Eu tenho as minhas lembranças de ver meu pai na balança de precisão, colocando as gramas, fazendo as misturas, os potinhos. Então tinha muita gente. Meu pai era com certeza o homem mais respeitado daquela região, porque ele era um farmacêutico desde criança ele começou a trabalhar na farmácia. Ele era um homem muito respeitado. E dentro dos limites nós tínhamos uma vida muito boa. Mas o meu pai tinha uma história complicada. Ele era um homem rude, de outra geração. Alguns aqui da minha idade vão lembrar de como eram os seus pais. Eram homens diferentes, eram pessoas diferentes. A história do meu pai era muito complicada e ele tinha virtudes maravilhosas. Ele era um homem trabalhador, correto, honesto, cumpridor das suas obrigações, um homem valente, determinado, visionário, respeitado, mas ele tinha buracos terríveis na sua vida. Era um homem infiel, tinha amantes. E era um homem que trazia de berço uma incapacidade total de manifestar afetividade. Meu pai era incapaz de qualquer gesto afetivo, de conversa dentro de casa. Não me lembro na minha vida não me lembro de receber no meu aniversário um parabéns para você do meu pai, não me lembro. Não sei o que é ser abraçado, não sei o que é ser beijado, não lembro jamais de chegar em casa com uma nota 10 e meu pai abrir o sorriso e falar parabéns. Essa lembrança não existe na minha memória. Na minha memória não existe o meu pai pegando na mão da minha mãe, não existe essa lembrança. Não porque eu não registrei, porque de fato nunca aconteceu. Eu nunca vi o meu pai conversando com a minha mãe, ou dialogando dentro de casa. Um homem trabalhador, que saía de casa, dava conta. Um homem a que eu tinha medo, um homem duro. Quando errávamos, a disciplina era rápida, rasteira e violenta. Conforme a maneira que o meu pai me olhava, eu já fazia xixi na calça na hora.
Se ele pensa assim, ó, psst, esquentava. Um homem que tinha aversão à religião. Ele se intitulava ateu, mas na verdade não era ateu. Ele era antirreligioso. Ele odiava qualquer expressão de religiosidade. Um homem que andava armado, que dava tiros. Quando criança, eu me lembro que os amigos jogavam baralho e eles empilhavam os revólveres em cima da mesa. Amigos de meu pai entraram na minha casa atirados. Eu vi amigos de meu pai saindo sangue. Quando eu tinha 6, 7 anos, meu pai colocava um revólver na minha mão e falava, atira. E eu não conseguia nem pegar o peso de um revólver. E eu tinha que atirar. Era um homem, como eu disse, muito respeitado. Trabalhador, mas incapaz. Uma família disfuncional totalmente. Eu vivi aí. Com os meus 8 anos, eu saí de São Francisco do Embaú e voltei para Ribeirão do Pinhal, para a cidade grande, de 4.000 habitantes. E por causa da lei, meu pai entregou a farmácia. Ele não queria estudar, ele não queria tirar a sua licença de farmacêutico. E ele falou, eu vou mudar de profissão. E ele comprou um bar. Então, nós de farmacêutico passamos a donos de bar. E num bar, 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu já comecei a trabalhar no bar. A vender pastel, coxinha, cachaça. Cresci no meio de bêbados. De homens que falavam bobagem, de homens violentos. As conversas eram todas ao redor de sexualidade, de traição, de violência, de briga. Uma criança de 9 anos nesse ambiente. Os homens bebiam muito, fumavam o tempo todo. Eu com 10, 11, 12 anos, atendia o bar sozinho às vezes, fazia caipirinha. E foi. Só que eu entro na minha pré-adolescência, eu entro absolutamente carente. O medo e respeito que eu tinha pelo meu pai vira ódio, raiva. Quem é pai de adolescente, quem é adolescente e quem é jovem, entende muito bem o que eu estou falando, que essa é uma fase que nenhum de nós escapa. Admiração e medo vira revolta, vira ódio. E eu comecei a nutrir um ódio pelo meu pai, algo incrível. E aí, aos 14 anos, eu comecei a beber, com 14 anos de idade. Meu primeiro pileque foi mais ou menos com 8 anos de idade. De cair de bêbado com 8 anos de idade. Mas não virou vício, aconteceu ocasionalmente. Mas com 14 anos virou uma prática. Eu comecei a beber, todos os finais de semana ficava bêbado. Eu tinha colegas que viviam situação parecida com a minha. E não havia o menor diálogo dentro da minha casa. E aí eu comecei a ficar valente, eu comecei também a enfrentar o meu pai. E eu comecei a admirar certas pessoas, amigos. Meu pai já não fazia parte da minha admiração, nem minha mãe faziam. Eu desprezava eles. Eu morava na casa deles, trabalhava com eles todos os dias, mas eu os desprezava. Eu comecei a nutrir simpatia e admiração por outras pessoas. Eu comecei a nutrir simpatia e admiração por alguns bêbados, por alguns homens que meu pai chamava de cafajestes. Tudo que meu pai odiava, eu comecei a amar. Todas as pessoas que meu pai abominava, eu comecei a idolatrar. E comecei a beber, e a beber muito. Com 16 anos, as pessoas me jogavam no quintal de casa, bêbado, desmaiado, depois de vomitar 2, 3 vezes, com amnésia. E um ódio do meu pai. E uma depressão foi tomando conta do meu coração. E eu procurava referências. E a gente acha referência. Meu pai não teve habilidade e capacidade de fazer esse relacionamento.
Eu quero dar um aviso aqui para os adolescentes e para os pais. Às vezes os nossos pais, não é maldade, eles são analfabetos emocionais. Não há maldade no coração do nosso pai, mas há uma incapacidade de afetividade. Há uma incapacidade de aproximação. Nenhum pai quer ver o seu filho bêbado, drogado, prostituído ou qualquer outra coisa, preso. Mas ele não consegue fazer muitas coisas para evitar isso, a não ser o grito, o berro, e que por sua vez desperta ainda sentimentos piores no coração do adolescente. Isso aconteceu comigo. Mas se hoje eu pudesse engatar uma marcha ré na minha vida, conquanto que meu pai tivesse essa incapacidade, eu jamais iria na direção que eu fui. Porque as escolhas que eu faço, as consequências serão minhas. Se eu tivesse lá atrás, se eu conhecesse a palavra de Deus, e entendesse que o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem na vida e prolongue os dias sobre a face da terra, por pior que seja a impressão que eu tinha do meu pai, eu o teria honrado. Porque a minha vida começa aos 16, numa história de derrapagens. Foi terrível. Aí vieram as drogas. Eu comecei a admirar aqueles hippies, cabeludos, barbudos, que andavam de motocicleta, carro, jipe sem capota, curtia Janis Joplin, por aí fora. Eu comecei a olhar para esses caras e a bebê-los, e até eles como referencial de felicidade e de realização. E eu entrei por esse caminho. E foram anos terríveis, devastadores. Anos de depressão, de desintegração moral. A minha moral, a minha consciência virou farelo. Eu fazia qualquer coisa, qualquer hora, com qualquer um, qualquer que fosse o resultado. Eu tinha uma necessidade crônica de sair do ar, de não estar são. Eu bebia até apagar. E eu tinha amnésia alcoólica. Eu fazia coisas que eu nem me lembrava depois. E eu tinha tanto ódio do meu pai, que umas 2 ou 3 vezes eu peguei em arma para acabar com ele. Mesma arma que ele fez eu atirar, eu carreguei essa arma e eu falei, eu vou matar esse homem. Bastava ele falar comigo e o pavio estava aceso. E a minha mãe e meu irmão mais novo e a minha irmã sofria demais dentro da minha casa. Nenhuma mãe quer passar por isso. Mas era tanto ódio, tanta raiva inexplicável, que aquilo foi me devorando por dentro. E foi me atirando nos braços do pecado, da iniquidade, da rebelião, com muita força. E não era só eu, era um grupo de amigos. Aos 16 anos de idade, eu tinha uma motocicleta. Quando chegou no Brasil, a primeira moto fabricada no Brasil da Honda, a CG 125. Isso em 1978. Com 16 anos. E eu dirigia aquela motocicleta embriagado e chapado, completamente chapado, sem capacete, sem nada. E a minha moto tinha um guidão, que a gente chamava na época, os mais antigos vão lembrar, o guidão Mocho Tomazelli, né? Ele era o guidão assim na altura dos piscas-piscas da moto, baixo. E o escape aberto que você ouvia, no mínimo a 1 quilômetro de distância, você ouvia a minha moto. E eu fazia questão de vir em quinta e reduzir para quarta, terceira, segunda, primeira, só para acordar e despertar a raiva das pessoas. E eu ficava tão embriagado, com 16 anos, tão embriagado, que eu saía de uma cidade para outra, sem capacete, sem nada, sem nenhum equipamento de segurança. Completamente embriagado à noite. Nós éramos em 26 adolescentes com motos. Nós íamos de noite, de uma cidade para outra, com o farol apagado, nos dirigindo pela faixa do asfalto. Eu chegava na cidade
E a cidade era descida. E tinha 5 preferenciais. Eu alinhava a minha moto, colocava o máximo que ela dava, que o marcador marcava 140, mas devia ser uns 120, 110. Eu deitava em cima daquele tanque, eu cruzava todas as preferenciais. Eu fechava o olho e ia. Porque eu queria morrer. Eu tinha uma depressão horrível. Eu me drogava e quanto mais eu me drogava, mais triste eu ficava e eu precisava de mais droga. E mais drogava e mais deprimido eu ficava. Durava alguns minutos, qualquer tipo de êxtase, depois virava um inferno. E uma paranoia, eu achava que todo mundo estava atrás de mim, uma loucura, uma insanidade. Eu tenho pulsos cortados. Tomei comprimidos, injeções, não sei quantas vezes. Tentei matar minha família. Hoje, quando eu vejo, o cara matou a família e se matou, eu sei. Peguei o revólver, enchi de projéteis, saí do meu quarto com o revólver na mão, falei, vou matar meu pai, vou matar minha mãe, vou matar o meu irmão, e vou matar minha irmã, e depois eu vou me matar. E chegaram no meio da sala, e todos eles vendo televisão, e eu com um revólver dentro da camisa. Esses irmãos com 17 anos. De eu ficar parado na frente deles, mato ou não mato, atiro ou não atiro, atiro ou não atiro. E eles olhando para mim, o que foi? O que você está fazendo aí? Sai da frente. Irmãos, eles sabiam. Estava a um fio de acontecer uma tragédia. Foi horrível. Minha vida foi para o buraco, foi para o inferno, foi uma desgraça. Tive experiências horríveis com pessoas horríveis. Aos 18 anos fui convocado para o exército. E vim servir o quartel em Curitiba. Quando cheguei no quartel em Curitiba, parece que tem um imã. Conheci justamente os viciados dentro do quartel. Os drogados. Fizemos um time da pesada com o pessoal do Jardim Paranaense ali. Terra do pastor Gilmar. Passei 13 meses no quartel. Eu tive o cuidado de somar quantos dias eu tinha ficado detido, em pernoite, preso. Passei 13 meses no quartel, 7 meses dele punido. Incapaz de obedecer, o espírito de rebelião, eu não conseguia obedecer nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade. Foi horrível, foi um ano terrível. Sofri demais. Dei baixa do exército. Passei no concurso do Banco Nacional, o Banco do Guarda-Chuva, o apoiador do Ayrton Senna, do Magalhães Pinto, o Banco do Queijinho, em Curitiba, e fui trabalhar no banco. Dei baixa do quartel, eu já fui para o banco. E no banco eu conheci outros viciados. No banco, quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia todos os dias era me drogar. Eu ia para o trabalho completamente chapado. Todos os dias. E isso acontecia de manhã, de tarde, de noite. Haja dinheiro. Haja recursos. Mas uma depressão crônica, um medo, uma raiva, uma revolta. Eu não sabia de onde vinha aquilo. Se eu sentasse do lado de uma caixa de cerveja, eu só saía dali quando não tinha mais nenhuma cerveja. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu sentei num bar e falei, deixa o engradado vazio aqui e me traz a cerveja. 10 horas da noite. 3, 4 horas da manhã, aquele engradado já estava sem nada. E vira a garrafa de cachaça, Steinegg, rum, vodka, uísque, conhaque. Qualquer coisa que fizesse com que eu me desconectasse, pedras, comprimidos, injeções, qualquer coisa que fizesse com que eu saísse de mim, porque eu me odiava. Eu me odiava. Tentei suicídio. Tentei pular do prédio.
Com 7 meses de banco, meu pai teve então um AVC, lá na Ribeirão do Pinhal. Eu tive que voltar para Ribeirão do Pinhal, com 20 anos, mais ou menos. Aí eu fui cuidar do bar, porque o meu pai não podia mais trabalhar no nosso bar. Aí eu fui cuidar do bar. Horrível. Horrível. Uma insanidade absoluta. Eu vi pessoas morrerem de cirrose hepática, eu vi amigos meus morrerem de acidente, de suicídio. Eu vi amigos meus perderem emprego, família. E eu bebia com todas as forças. E as pessoas, por que você bebe? Eu bebo porque eu tenho problemas sérios. Eu me odeio. Porque na minha vida nunca tive uma palavra de afirmação. Eu não me lembro de um elogio, eu não me lembro de um reconhecimento. Nem todas as pessoas reagem como eu, mas foi assim que eu reagi. Cada um tem a sua história. Você tem a sua. É horrível. Fechava o bar, baixava as portas, chapado, bebendo. Pegava o meu revólver, tirava os projéteis, fazia roleta russa. Botava em cima, bebia, pegava, abria o tambor, tirava, batia, girava. A mão de Deus sempre teve presente. A mão de Deus sempre teve presente. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou de coisas inimagináveis. Eu acordei de carro em cidades, irmãos, que eu nem sabia que cidade era aquela. Acordei dentro de carro guinchado, cozido de sol. Eu nem sabia que cidade eu estava. E saía dali, a primeira coisa que fazia era entrar no bar e começar tudo de novo. E ai de quem falasse algo, ai de quem falasse alguma coisa, o estrago estava feito. Um dia os meus amigos me pegaram, nós vamos internar você. Eu falei, vocês são loucos. Quem precisa ser internado são vocês, eu estou muito bem como eu estou. E a minha vida foi. Aquele bar foi uma desgraça na minha vida. Bebi tudo que eu podia beber, fiz tudo, fiz coisas terríveis. Tinha bloco de carnaval, tinha coisa arada que você nem imagina. As coisas que eu não posso falar de jeito nenhum. Que até que o Espírito Santo não deixa nem que eu lembre. Eu quero lembrar, o Espírito Santo fala, para por aí. Não precisa lembrar. Foi horrível. Horrível. E a minha relação com meu pai era pior. Eu olhava para ele e eu o xingava dos palavrões mais imundos que você pode imaginar. Meu pai olhava para mim e falava, você não é homem. E eu falava, quem não é homem aqui é você. E a gente falava coisas para o outro, um para o outro, de ódio, de puro ódio, que só podia vir de um lugar do diabo. Mas o meu coração estava cheio do diabo. Cheio do diabo. Vendi o bar, comecei a trabalhar no Banco Itaú. Foi outro inferno. Dentro do banco, eu conheci os outros viciados e os bêbados do banco. Foi um inferno. A única coisa de boa que eu tinha, irmãos, é que eu trabalhava igual um cavalo. Eu entrava no banco 7 horas da manhã, saía 10, 11 horas da noite. Naquele tempo o banco não se importava muito de você ficar burlando os horários. E por isso eu era promovido, eu era bem querido, mas quando eu saía do banco, às vezes eu passava a noite no bar, de manhã eu voltava para o banco. Horrível. Horrível. Até que dentro do banco o pessoal percebeu eu traficando, vendendo, comprando, com droga. No balcão, as pessoas do banco, imagina você no banco, as pessoas levarem droga em pacote. Eu pegando e entregando. Horrível.
Aí não teve jeito, o banco me deu o cartão vermelho. Trabalhava na área gerencial do banco, na área gerencial. Foi horrível. Aí, irmãos, depois que eu saí do banco, o banco parece que ainda me segurava um pouco, porque tinha uma falsa identidade de que era alguém importante. Quando saí do banco, fiquei sem nada. Aí, então, a decaída foi violenta ao ponto de eu ir para a rua, ficar bebendo com pessoas de rua. Sabe essas pessoas que você vê na rua aí, numa esquina, sentado, com latinhas? Eu chegar lá de madrugada, não conheço ninguém, aquele povo sujo, imundo, sentado lá de uma fogueirinha, e começar a beber o que eles estavam bebendo e comer o que eles estavam comendo, e ficar ali até eu desmaiar. Pessoas em Curitiba me levavam para casa, bons samaritanos, que encontrava, às vezes, meu endereço no bolso. Chegava na frente do prédio que eu morava e jogava, de terno, às vezes. E uma revolta, uma ira muito grande no meu coração. Eu com meu pai definitivamente não nos falávamos. O ódio chegou no nível que não tinha mais contato nenhum, não conseguia. Aí, um dia, eu recebi um livro de presente. O nome desse livro alguns aqui já conhecem. Foge, Nick, Foge. Quem conhece esse livro? David Wilkerson. O outro é A Cruz e o Punhal. Ali o Senhor começou a falar ao meu coração. Ali eu vi um jovem que se assemelhava, o sentimento que ele, não éramos iguais, mas o sentimento que ele nutria e descrevia no livro, fechava exatamente com aquilo que eu sentia. E a experiência que ele teve na vida dele, eu falava, como pode um cara como ele ter a experiência que ele teve? E aquilo virou uma interrogação para mim. Mas eu descia a níveis baixos, irmãos, muito baixos. Ilha do Mel e outros lugares, quem ia no passado sabe como é que funcionava aquilo lá. Estava lá. E um dia um amigo meu chegou e falou, Gilson, aliás, perdão, não é isso. Um dia eu fiquei afim de uma menina e ela, fui lá passar um 7-1 na guria. E ela falou uma coisa horrível para mim. Eu só vou me encontrar com você se você for sábado na igreja. Se tem uma coisa que eu herdei do meu pai, era o ódio à religião, total desprezo à religião. Total desprezo à religião. Eu fui preso por tentativa de sequestrar o padre, de invadir a sacristia. Fui preso no carro da polícia. Igreja católica. Na igreja evangélica, um dia um culto como hoje, eu fiquei na porta do culto, completamente chapado, completamente louco. Eu fiquei xingando todos os irmãos dentro da igreja, falei, não tem homem nessa porcaria aí. Se tiver um homem dentro dessa igreja, vem aqui fora falar comigo. As pessoas me puxaram e falaram, me deixa. Um ódio. Essa coisa que não prestava, eu herdei do meu pai. Raiva. E a guria me chama para ir na igreja. Eu fui da igreja. Sentei num banco, como você está sentado aqui nessa noite. Mas eu fiquei surpreso com o louvor. Não esperava que tivesse tanta qualidade de música na igreja, tantas músicas bonitas. Eu sentei e falei, olha, é diferente do que eu imaginava esse negócio. Aí o pastor subiu para pregar e o pastor pregou. Um pastor, Dr. Paulo César Brito, capitão de corveta da Marinha do Brasil, médico cardiologista da Igreja Maranata do Rio de Janeiro. Homem é que eu sou devedor. Aquele homem chegou e pregou naquela noite sobre o cego de Jericó. E aquela pregação, ele falou com tanta autoridade, ele falou com tanto desembaraço, e ele falou tão claro, que cada frase que ele falava entrava no meu coração que nem uma flecha. E eu odiei aquele homem. Ele deu o extrato, o raio-x da minha alma,
da minha vida, da minha história. E ele chegou no final e falou: e hoje, se você quiser mudar a sua história, como o cego de Jericó, você vai deixar a sua capa, e você vai dar um salto, e vai vir aqui na frente, e Jesus vai transformar a sua vida. E é agora. Eu segurei com as minhas duas mãos no banco da igreja. Falei: eu não vou. Esses crentes são os mafiosos, eles combinaram esse culto. Imagina, se pastor está falando, sou eu, alguém veio aqui, passou para ele a minha ficha, o cara sabe, pregou só para mim nesse lugar. E eu agarrado na cadeira, eu falei: não cedo, esse crente não vai vir para frente, esse crente não vai ver eu chorar, e eu não admito um negócio desse. E eu agarrei, tive que agarrar, irmãos, para não ir para tamanha obra que o Espírito Santo estava fazendo. E acabou aquele culto, eu não vi menina porcaria nenhuma. Eu saí na porta da igreja e eu falei bem assim: numa igreja de crente eu nunca mais piso. E eu saí daquela igreja e eu fui com minha sede ao pote e eu fiz tudo. Cheirei, piquei, bebi. Mas aquele livro e a bendita pregação do cego de Jericó tinha entrado no meu coração. E agora eu tinha mais uma coisa para esquecer, essas duas coisas. Eu cheguei a níveis de loucura, de insanidade. Um dia eu estava completamente drogado em cima de uma árvore, mas não drogado em cima de uma árvore. Vendo a lua. Alguns irmãos que já viram isso, eu sei. Pode ficar tranquilo que eu sei que vocês já estiveram lá. Vendo a lua e curtindo a lua. Estavam uns 5, 6 malucos. Pá, cara. E aí eu peguei e falei: bicho, que loucura. O que foi? Você imagina, cara, Jesus andando e os caras chicoteando ele. Jesus carregando aquela cruz, os caras batendo nele. Eu queria estar lá, cara, pegar aqueles soldados romanos e dar um murro neles. Os caras: pô, cara, tá cortando nosso barato, meu. Falando de Jesus, cara. Vai vir e mexe, Jesus agora vinha na minha cabeça. Mas eu mergulhei mais. E me afastei absolutamente da minha família. Afastei de tudo, de todos. Perdi tudo. Para mim não existia certo e errado, preto e branco. Não existia. Para mim não existia nada. Eu destruí completamente a minha consciência. Eu era um ser que eu roubava de você, mentia para você, enganava você. Eu fazia qualquer coisa para qualquer um, sem o menor drama de consciência. Eu era uma pessoa absolutamente destruída pelo diabo. Se ele veio para matar e para roubar, para destruir, isso tinha se concretizado na minha história. Eu era um nada, eu fiquei dissolvido pelo pecado, pela destruição. Eu não era mau caráter, eu não tinha mais caráter. Eu era um ser transparente, que fazia qualquer coisa, a qualquer hora, para qualquer um. Não tinha medo de absolutamente nada. Me entregava a qualquer proposta que surgisse na minha frente. Usava qualquer coisa. Ia a qualquer lugar, com qualquer um, sem o menor drama de consciência. Horrível. Isso é horrível. E assim piorou. Aí um dia um conhecido falou: Gilson, conheci uma guria. Falei: opa. E ela tem uma amiga. Falei: opa, melhorou. E eu vou me encontrar com ela hoje. Vamos? Estou dentro. Arrumei uma beca, uma roupa. Vamos comigo então. Quando eu cheguei para encontrar com eles, aonde que era o lugar? Naquela igreja. Parei na frente daquela igreja. Falei: você está maluco, cara? Não, bicho, a guria, opa! Ela só vem aqui para o culto, depois do culto a gente, ó. Crentinha, gente boa.
Ela vem no culto junto com o pai e com a mãe, depois ela sai, e a gente vai lá para tal lugar, assim e tal, e ela está com a amiga dela, e vamos ter que ir junto. Eu falei, cara, mas eu falei que na igreja eu não vou nunca mais. Não, mas cara, vamos, e a guria, tá bom, então vamos. Entrei naquela igreja aquela noite, mas já entrei assim, meio desconfiado. E ele já viu a guria lá, já começou a conversar, e eu sentei mais ou menos no mesmo lugar que eu tinha sentado a outra vez. E tinha ali o pastor Ari José Freitas pregando aquela noite. Não preciso dizer nada, né, irmãos? Tocou o louvor de novo, tocou meu coração, e aquele homem pregou. E o pastor Ari tem uma voz assim, de veludo, mais forte. Ele pregou e falou, olha, Jesus ama você. E Jesus hoje quer mudar a sua história. Você que está fora, está perto. Começou. Essa coisa de pastor, né? Ele falou, mas se hoje você quer mudar a sua vida, você sai do seu lugar e você vem aqui na frente e dobra os teus joelhos e a tua história vai mudar, para ser um replay. Só vou dizer uma coisa para você, naquele dia eu fui o primeiro que me levantei. Eu fui o primeiro que fui lá para frente. E eu dobrei os meus joelhos naquele lugar. E eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. Aquele dia, eu saí daquela igreja. Eu nem sei nem onde o meu amigo foi com a amiga dele. Aquele dia eu saí daquela igreja e eu, desde 1988, eu não sei o que é um copo de cerveja, eu não sei o que é uma taça de vinho, eu não sei o que é um cigarro, eu não sei o que é um pico, eu não sei o que é um baseado, eu não sei o que é uma pedra, eu não sei o que é uma boleta, eu não sei o que é nada. Eu dobrei os meus joelhos e Jesus entrou no meu coração. Não fui internado, não foi nada, eu saí daquele dia completamente liberto. Deus fez um milagre na minha vida. Um milagre da minha vida. Eu não sabia o que tinha acontecido, não sabia o que era aquilo, eu não tinha noção do que tinha acontecido. Mas eu sabia que algo extraordinário tinha acontecido na minha vida. Eu era o mesmo crápula, mesmo cachorro, mas alguma coisa tinha acontecido aqui dentro. E era Jesus. E eu arrumei uma Bíblia católica, que eu não sabia que existia Bíblia evangélica, Bíblia católica. Consegui arrumar uma Bíblia de Maria. E eu sentei numa praça, um sábado de manhã, um sol em Curitiba, aquele sol gostoso de Curitiba. Sentei e estava lendo a Bíblia. Passou a menina perto de mim. A menina passou, daqui a pouco ela voltou, falou, você é evangélico? Falei, só. Assumi minha identidade evangélica. Apesar de não ter jeito, você pode não acreditar, mas eu era cabeludo, era um bicho meio estranho. Era metaleiro, cheio de coisa. E ela falou, olha, nós temos um grupo de jovens que se reúne aqui em cima, numa igreja. E a gente tem reunião hoje à noite, você não quer ir lá? Falei, vou. E eu fui. E essa era a igreja onde eu sou membro até hoje. Fui nessa igreja. E ali, aceitei Jesus umas 50 vezes. Toda pregação era para mim, toda reunião para mim, toda palavra era para mim, tudo encaixava em mim. Quando ele fazia o apelo, era eu. Tudo quanto é convite para frente era eu. Era o primeiro a vir. E era bom, porque cada um desses eu acho que surtiu efeito em alguma dimensão na minha vida. E um dia eu estou lá, eu recebo um telefonema, seu irmão mais novo sofreu um acidente sério, ele vai morrer. Eu falei, Senhor, o Senhor me bateu o Fusca num caminhão, ele está internado em Cornélio Procópio, na UTI, e ele bateu a cabeça. E seu irmão vai morrer, se você quiser ver ele com vista, tem que ir para lá agora. Eu falei, Deus, o meu irmão não te conhece. E fui para Cornélio Procópio.
Cheguei lá, ele estava dentro de uma UTI, em coma profundo. Conversei com o médico. Ele falou, teu irmão bateu a cabeça, estourou algumas válvulas, e é o que mantinha a temperatura do corpo dele. Então, o que acontece é que a temperatura baixa demais ou sobe, um desses picos ele vai morrer. Ele bateu só a cabeça. Não tem o que fazer. E eu fiquei do lado da UTI, dobrando os joelhos, dia sim, todo dia. Senhor, tem misericórdia. Um dia a enfermeira abriu a porta e falou, olha aqui dentro. Uma irmã abriu a porta da UTI e eu fui lá dentro. E eu pude tocar no meu irmão. Eu não sabia nem como orar, ele gelado, careca, cabeça raspada. Eu só lembrei do Salmo 23, que eu tinha decorado. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu cheguei naquele pedaço, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Naquela hora, meu irmão se manifestou. Naquela hora eu falei, Deus vai tirar esse rapaz daqui. E o médico falou, seu irmão, se ele não morrer, ele vai ser um vegetal, ele não vai falar, não vai ver, não vai ouvir, não vai andar, não vai comer, ele vai fazer xixi na calça, cocô na calça, ele vai ser alimentado por tubos, porque teu irmão, ele destruiu. Mostrou aquele negócio do sangue no cérebro dele, falou, acabou. Mas para Jesus não tem impossíveis. Meu irmão hoje é casado com 2 filhos, serve a Deus na igreja metodista em Ribeirão do Pinhal. E meu pai teve AVC, ficou numa situação difícil, homem odioso, odiento, odiado, homem que era pura revolta numa cama, travado. Nós não podíamos nem nos conversarmos. Eu fui até a casa dele, falei, mãe, eu quero ficar sozinho com meu pai. Fechei a porta do quarto, meu pai e eu. Eu falei para ele, pai, eu vim aqui para te pedir perdão em nome de Jesus. Porque eu nunca soube lhe honrar, eu nunca soube reconhecer o seu valor. Eu nunca soube enxergar as coisas boas que o Senhor tem. O Senhor é um homem que trabalhou, nunca faltou nada nessa casa. Sua palavra, o Senhor é um homem leal, um homem honesto, trabalhador. E eu lhe faltei com respeito, eu xinguei o Senhor. Mas, pai, eu tive um encontro com Jesus. E eu vim aqui para dizer que o Senhor é uma bênção. Eu queria ter herdado algumas das suas virtudes na minha vida, porque eu não tenho. O Senhor tem coisas que eu não tenho. Me perdoa, pai. Me perdoa pelo que eu fiz, pela decepção, pelas coisas que eu falei. Me perdoa pela vergonha que eu fiz o Senhor passar. Me perdoa, pai, por ser uma decepção na sua vida. Quando eu olhei, meu pai estava em lágrimas. Nós nos consertamos, nos beijamos, nos abraçamos. E eu falei, pai, outra coisa. O senhor precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Meu pai, naquela cama, recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E eu batizei o meu pai, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E eu pude pregar no velório do meu pai, que ele era um cristão. A toda a família, todos os amigos. Eu pude pegar no velório e falar, meu pai é um cristão, porque recebeu Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e se arrependeu dos seus pecados. E o meu pai está na glória hoje. A minha mãe, a minha irmã, o meu irmão estão na igreja hoje, servindo a Deus. Porque Jesus é maravilhoso. E eu entrei na igreja e foi uma bênção, minha vida começou a ser transformada. Cheguei na igreja como servente de pedreiro e o Senhor foi me abençoando, me abençoando, me abençoando. E eu trabalhava numa empresa como servente de pedreiro.
quebrando muro, quebrando pedra, carregando terra. E aí, do jardim, eu comecei a trabalhar como telefonista. Um homem trabalhando telefonista. E no telefone eu comecei a vender, descobri que eu tinha habilidade de vender, comecei a vender muito. Chegou o tempo que eu no telefone vendia mais que toda a equipe que saía na rua. E o dono da empresa me chamou para ser sócio dele. E nós tivemos o maior escritório de representação têxtil do sul do Brasil, em Curitiba. O Senhor me abençoou, colocou a mão dele na minha vida. E aquela menina que me chamou para ir para a igreja, o nome dela era Tânia Júlia Ferraz Furquim. Eu me apaixonei por aquela menina. Me apaixonei por ela. Mas eu sabia que eu era um jovem que não prestava. Eu não posso namorar essa moça, porque eu não valho nada, não presto. Fiquei 2 anos orando por ela. 2 anos de convertido sem chegar perto de uma moça, sem fazer nada. Um cara promíscuo, altamente promíscuo. O Espírito Santo estava fazendo a obra. Orei por ela. Um dia, a pedir namoro, namoramos, noivamos. Uma menina especial, inteligente, bonita, de boa família, de Deus, fez teologia. Nos casamos, éramos pastores de jovens na igreja. Ela trabalhava no Citibank, fazia comércio exterior. Eu tinha minha empresa. E a história dela de vida era horrível. Ela tinha tido problemas gravíssimos na adolescência e juventude, mas também tinha se convertido. E nós juntos lideramos a mocidade em Curitiba. Vigílias, trabalhos, retiros, cultos, servindo a Deus, dando aula no seminário, mas com as nossas vidas sendo tocadas, eu como empresário, ela como funcionária. E eu lembro que nós conversávamos um dia e falávamos assim, que coisa boa, nós somos tão jovens, e já temos um testemunho tão forte, e Deus já nos abençoou tanto. Porque não tem nada que a gente vá passar mais. Olha o que você já passou, olha o que eu já passei. E nós estamos servindo a Deus. Fomos a obreiros. Mas nosso casamento era jovem, ia fazer 2 anos de casado. Ela foi atacada por um maníaco sexual, que a sequestrou e matou. Saímos de uma reunião de oração quarta-feira à noite. Saímos da oração, era umas 2 horas da manhã. A quinta-feira de manhã ela foi sequestrada. Foi morta por um bandido. Eu achei 1 semana depois com seu corpo, que eu nem pude reconhecer. Já estava avançado de decomposição. Eu falei, Deus, eu não vou aguentar. Eu não suporto mais. Tudo que eu já passei, Senhor. Agora acontece uma coisa dessa. Eu entrei numa depressão profunda. Isolei dentro da minha casa, do meu apartamento. Não atendia telefone, não atendia interfone, nada. Não queria conversar com ninguém. Eu só saía dali para pregar na igreja e para dar aula no instituto e para liderar os movimentos. Não conversava com ninguém. Perdi tudo. No espaço de 2 anos, eu perdi o que tinha conquistado. Foi uma falência total. Eu, no meu apartamento de madrugada, falei com Deus, falei, Senhor, me leva. Essa vida não tem mais absolutamente nada para mim, Senhor, me leva. Eu não quero ganhar dinheiro, Pai, eu não quero igreja, eu não quero mais nada, eu não aguento mais. Eu não me mato, Senhor, porque eu sei que se eu me matar, eu acredito que eu perco a minha salvação. Eu não quero mais nada, Senhor. Por que isso for me permitir acontecer isso na minha vida? Eu me lembro como hoje, Deus falando comigo, as pegadas na areia, meu filho, são minhas.
Pode Deus usar a música do Duque Dalvan? Pode. As pegadas na areia, meu filho, são minhas, não são tuas. Você está no meu colo. E Deus tirou a depressão assim, ó. A partir daquele dia, Deus falou, eu sou contigo. E eu pude conhecer essa princesa linda, maravilhosa. Eu pude conhecer essa pessoa espetacular que Deus colocou no meu caminho. E hoje é a minha esposa, a mãe dos meus filhos. O meu projeto de vida era ir embora para onde ninguém me conhecia e ficar lá até morrer. Meu projeto de vida era ir embora, arrumar um emprego de vigia noturno e entrar dentro de um quartinho e passar ali até morrer. Falei, Deus, acabou, eu não quero mais nada. Como o Senhor não me mata e como eu não posso me matar, eu quero fugir, eu quero abandonar tudo. Eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Eu quero frequentar uma igreja bem pequenininha num bairro, alugar um quartinho de uma pensão, arrumar um subemprego e acabar ali os meus dias, Senhor. Mas o Senhor vem e fala comigo, eu te chamo, meu filho. Eu abro uma porta para você. Coloca um povo diante de ti. Ama este povo. Não passes à frente do meu espírito. E saberás que eu sou contigo. Deus vem, toda essa loucura, e me chama para o ministério. Isso em 96. Pegamos as minhas coisas e vim embora para Joinville, que é onde o Senhor me chamou. Um caminhãozinho emprestado com algumas coisinhas em cima, e aqui estamos desde então. Porque o Senhor nos chamou para esse ministério. Mas eu tive a honra de casar com a Márcia. Provisão de Deus para a minha vida. E desse casamento nasceu João Pedro. E nasceu minha filha Maria Eduarda. Nós temos problemas, mas nós conversamos. Nós temos dificuldades, mas nós oramos. Eu não quero que o meu filho cresça sem identidade, nem com a minha filha, nem com a minha esposa. E o meu filho sabe que se eu não tiver capacidade de dar o que ele tem, ele não pode se perder. Ainda assim ele tem que me honrar para livrar o destino dele da destruição. Eu procuro ser um bom marido para minha esposa. E procuro ser um bom pastor. E é daqui para a glória. E é daqui que entendo que a palavra que diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. É aqui que eu entendo que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus decretos. É aqui que eu entendo que Deus é soberano acima de tudo e todos, e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. É aqui que eu sei que Deus perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida. E eu sei, quando eu chegar lá, meu pai vai estar lá. Eu sei, quando eu chegar lá, a Tânia vai estar lá. A Iracê vai estar lá. Quantas pessoas vão estar lá? Nós somos chamados, irmãos, pelo Senhor, para dar sentido para a nossa vida. Hoje eu não tenho mais depressão. Quando começo a ficar triste, eu já olho para a palavra de Deus e falo, oh, Senhor, sou livre. O que você pensa quando você canta essa música que o Felipe cantou hoje aqui? O que você pensa quando você fala, sou livre? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sou livre. Sou livre, irmãos. Quando o pecado quer me pegar, a acusação quer me pegar, a mentira quer me pegar, o manipulador quer me pegar, quando a enfermidade quer me pegar, quando as lutas querem me pegar, eu falo, meu irmão, eu sou livre. Eu sou livre. Quando a tristeza quer me pegar, eu falo, eu sou livre. Você não tem mais poder na minha vida. Você pode me atormentar agora um pouquinho de tempo, mas eu tenho eternidade com o meu Jesus. E você não pode roubar a minha eternidade.
Libertação que Deus me deu é eterna. Não tem que me preocupar com o que as pessoas pensem, eu deixo de pensar. Não tem que me preocupar com essas coisas. Em Jesus eu já sou mais do que vencedor. Amém, igreja? E a sua história é a mesma que a minha. Um dia também nós tivemos um encontro com Cristo, e esse encontro mudou a nossa história. E a história dele ainda não acabou. Tem mais capítulos para frente ainda. Amém, amados?